Dr. Marcelo Pedreira, na Janela da Paulista. Nós estamos conversando sobre crianças obesas, né? Parece pleonasmo hoje em dia, criança obesa. Parece que todas as crianças são obesas. A gente olha em volta, tá tudo acima do peso. E aí, doutor, o que a gente faz? O que eu faço? Eu, se sou mãe, sou pai, sou família, o que eu faço para botar a alimentação das crianças nos trilhos? Bom, em primeiro lugar, se você tem alguma dúvida, eu vou sempre defender conversar com o pediatra, claro, o pediatra consegue te orientar, mas tem coisas que você não precisa nem do pediatra, né? Você pode deduzir. Então, em primeiro lugar, o que a gente deve prezar numa dieta de uma criança? Só para fazer uma parte, a criança tem uma fase que é decisiva para o seu futuro. Nós chamamos essa de fase dos primeiros 1000 dias. 1000 dias. Vai desde a fase da concepção, olha que interessante, dá 1000 dias certinho. Né? Você tem os 9 meses de gestação, mais os 2 primeiros anos de vida. Você soma isso, dá 1000 dias. Então, o que é importante? Primeira coisa é já na gestação. Porque uma mãe que come de maneira adequada na gestação, ela consegue influenciar o hábito alimentar da criança no futuro. E olha que interessante, vou contar para vocês. Ele chama-se teoria do sabor. Então vamos imaginar, a mãe come uma comida saudável. A mãe come frutas, verduras, né, em quantidade adequada. O que acontece? Essas moléculas das frutas, verduras, elas vão acabar, de uma certa maneira, atingindo o bebê na barriga dela. Então, por exemplo, vão ficar flutuando, misturadas ali no líquido amniótico. O bebê vai ingere líquido amniótico e ele vai começar a sentir o sabor dessas refeições que a mãe faz. Olha que interessante. E como a vida intrauterina é uma vida onde o bebê se sente absolutamente seguro e confortável, no futuro ele vai relacionar esse sabor à vida intrauterina. Então, olha que interessante. Ele pode associar o prazer que ele tinha intrauterino àqueles sabores que ele se acostumou desde a mãe. E isso também se estende à amamentação. Então é muito interessante, estudos mostram isso. Por exemplo, se a mãe gosta muito de cenoura, de espinafre, seja lá o que for, né, e a mãe come isso durante a gestação e durante a amamentação, a chance do seu filho adorar essas comidas é muito maior. Então olha que chama-se teoria do sabor. Né? Então já desde o princípio, além claro que a mãe precisa comer para poder manter uma nutrição adequada para sua criança, né, na gestação, se ela comer de maneira adequada, a chance dessa criança comer bem também aumenta bastante. Isso aí a gente vê. A criança vai gostar, né? Você não vai precisar ficar brigando com a criança para ela comer. Vai ser muito mais fácil. Fazer carinha com a cenoura, não sei o quê. Quando ela oferecer, ela vai ter um sabor ela vai receber melhor esse tipo de alimento. Então essa é uma teoria interessante que a gente gosta de comentar. Não, muito bom. Não é? E aí é o seguinte, mas não basta isso, porque quando a criança, veja, os primeiros 6 meses, por que a gente bate sempre na mesma tecla? Alimentação nos primeiros 6 meses, preferencialmente, sempre que possível, leite materno exclusivo. A gente vê estudos que mostram que crianças que começaram a se alimentar com fórmulas infantis, ou pior, leite de vaca, antes dos 6 meses, mais ainda, antes dos 4 meses, e começaram a receber alimentação complementar, alimentação sólida, antes dos 4 meses, a chance de obesidade aumenta muito. Então, por isso que a gente bate sempre na mesma tecla, repito, alimentação nos primeiros 6 meses de vida, leite materno exclusivo. Crianças amamentadas ao peito têm muito menos chance de virarem adolescentes e adultos obesos. Né? E aí, quando você começar a introduzir alimentação complementar a partir dos 6 meses, também sempre muito regradinho. Né? O que a gente vê muitas vezes, você querer colocar engrossante, fazer mingau aqui, mingau ali, engrossante na mamadeira, tudo isso para quê? Para ver se o bebê cresce muito. Ele é afã da mãe de querer que a criança cresça muito. E o que acontece é que você vai estar engordando de maneira adequada a sua criança. Então, sempre alimentação balanceada. Isso, Isabel, nos primeiros 2 anos de vida é fundamental. Por isso que nós dizemos isso no consultório, pelo amor de Deus, nos primeiros 2 anos de vida, não põe açúcar extra para a criança. Aquela história, não dê doce. E a gente fala assim, até os 2 anos de vida. Não, na verdade, o ideal seria que a gente evitasse o açúcar extra sempre, mas até os 2 anos, porque esses primeiros 1000 dias, os primeiros 2 anos de vida são fundamentais para a criança. É claro, depois dos 2 anos fica muito difícil, a criança vai em festinha, a avó enfia um docinho aqui, o amigo quer ali, né? Mas orientação, primeiros 2 anos de vida, comida saudável,
não colocar, não adoçar artificialmente a comida da criança, não oferecer doces para a criança. Ah, coitadinho, ele fica com vontade. Coitadinho por quê? Eu costumo dizer, ele não conhece o gosto. Ele só vai conhecer o gosto se você oferecer aquela comida para ele. Se você não oferecer, ele não conhece, porque coitadinho, deixa depois mais velho, ele vai comer moderadamente, né? Então, o recado é o seguinte, fundamentalmente, primeiros 2 anos de vida, uma atenção muito especial. E depois disso, gente, a gente tem que continuar também tendo toda uma atenção às refeições da criança. Então, claro, a gente poderia falar muito tempo sobre isso, mas resumindo, a criança tem que ter o horário certo para comer, a criança tem que ter o horário certo para sentar e para sair da mesa, não é aquela criança fica 50 minutos, 1 hora para comer, a mãe fica com a comidinha atrás, não é isso. Outra coisa importante, o local de comer é na mesa, né? A mesa e preferencialmente com os pais, com a família, porque a criança, ela vê muito o exemplo da família, né? Então, não adianta só você dizer, filho, coma saudável, dê o exemplo, põe ela na mesa para sentar. E outra coisa, nada de televisão, tablet, celular durante a refeição. É um momento que a criança tem para se concentrar na comida, saber o que está comendo, sentir o sabor da comida, tem que ser um ambiente agradável. Se você distrai a criança, ela não se concentra naquilo que ela está comendo. Primeiro, ela não curte o sabor, não tem a refeição com prazer, né? E outra coisa, começa a comer sem parar. É o efeito pipoca no cinema, que eu sempre digo, né? Quem que entra no cinema com fome desesperada para comer uma pipoca? Não, a gente come porque é gostoso. Aí acabou o trailer, você já acabou aquele copo enorme de pipoca. Por quê? Porque você come sem perceber, né? Então é isso, gente. Não é fácil, né, alimentar a criança, mas minha mensagem final dessa nossa conversa de hoje é, de fato, nos primeiros 2 anos de vida da criança, por favor, vamos respeitar as orientações do pediatra, do nutricionista, e vamos segurar o máximo possível aquela tentação de dar coisas que não devem ser dadas para as crianças. Ok, vamos lá. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer. Eu sou a única jornalista na face da Terra que defende a indústria farmacêutica. Por isso meus coleguinhas me chamam de garota propaganda da indústria farmacêutica. Você é o garoto de ouro da indústria farmacêutica, eu sou a garota propaganda. O tempo inteiro, sempre fui. Defende quando tem que defender. Lógico. Entendeu? Every time we say goodbye, I die a little.